Olá, gente, tudo bom com vocês? Nosso tema agora é direitos humanos e cidadania. Dividi essa aula em duas partes, tá? Exatamente pela complexidade do objeto, né? Pelas discussões que ele suscita, pelo fato das pessoas tentarem relativizar os direitos humanos, por entender que tem setores da sociedade que acreditam ou defendem, né? Que determinados setores têm acesso aos direitos humanos e outros não, as constantes violações dos direitos humanos, né? Então, as tentativas de subtrair a grandes parcelas da população o acesso a esses direitos humanos. Então, por isso que esse é um tema que não pode ser trabalhado tão rapidamente, né? Então, há uma divisão. Peguei a Declaração dos Direitos do Homem, né? Do homem e do cidadão, né? Ou seja, um documento da Revolução Francesa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vem da ONU, né, ao final aí da Segunda Guerra, a partir das atrocidades cometidas pelo regime nazista. Trouxe também o artigo 5º da Constituição Brasileira, é claro, que são 43 itens nesse artigo 5º, né, mas aí eu selecionei alguns que trabalham exatamente com isso, e aí nessas duas partes nós vamos entender um pouco mais dos direitos humanos, um elemento tão importante na vida das pessoas. Então, a primeira coisa, lógico, é entender, né, o que são esses direitos humanos. Então, assim, você pega, diz respeito às liberdades do indivíduo perante o Estado. Caramba, eu posso historicizar isso. De que maneira? Se nós pegarmos, né, por que os homens são livres? É tomando por base algo que a filosofia já trabalha desde a Grécia, que é o fato do homem ser racional. E essa racionalidade possibilita que ele faça suas próprias escolhas, ou seja, a sua liberdade está diretamente relacionada à sua racionalidade. Então, se todos os homens são racionais, como é a premissa filosófica, principalmente a partir de Sócrates, né, passando por Platão e Aristóteles, então significa que todos os homens são livres, né? Então, essa liberdade confere a esse homem não apenas o direito de escolha, mas também o respeito a essas escolhas. E esse é um dos elementos básicos dos direitos humanos. O primeiro movimento, né, assim, ainda não muito bem claro sobre os direitos humanos, vem na Inglaterra, ainda na Revolução Inglesa, quando a burguesia inglesa se insubordina contra as tentativas de instalação de um regime absolutista naquele país, né? Claro que houve antes, com Henrique VIII, mas posteriormente os burgueses se organizam para evitar que o futuro rei, né, no caso o Carlos II, ele assumisse uma postura, uma posição, né, de monarca absoluto, né? Então, assim, não é um direito que é extensível a todos os membros da sociedade. Então, essa discussão ainda está fechada em relação à burguesia, né? O conjunto da sociedade não tem acesso a esses direitos, então não posso falar ainda de direitos humanos, mas eu tenho um protótipo desses direitos humanos. Isso só vai se transformar concretamente com a Revolução Francesa em 1789. Aí nós temos uma monarquia absolutista e aí os revolucionários franceses, né, trazem à baila, né, fazem aprovar na Assembleia Nacional, né, uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, né? Então, vocês vejam que ainda não é uma universalização dos direitos humanos, né, porque está falando do homem e do cidadão. Ah, mas não quer dizer que isso é um atraso? Não. Se nós analisarmos o contexto, representa um grande avanço, tá, em relação àquele momento, né, em relação àquela realidade. E, claro, né, vai trazer, por exemplo, pautado aí pelos ideais iluministas, a percepção de que o homem, pelo fato de ser livre, e aí você veja que há um reforço aquelas questões colocadas lá atrás, na Idade Antiga, né, na Antiguidade Clássica, né, da possibilidade desse homem agir através das suas próprias vontades. Então, assim, no contexto, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, com todas as atrocidades cometidas pelos nazistas contra a população judaica e contra a população, né, as populações dos países ocupados, né, e refletindo esse momento e tentando fazer com que isso não se repita nunca mais, né, e parece que, infelizmente, a ONU não foi ouvida,
nesse sentido, ela aprova, né, junto com praticamente todos os países, uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assim, esse documento ele é importante por quê? Porque ele vai pautar não apenas as ações da própria Organização das Nações Unidas, mas também muitos dos seus pressupostos estarão presentes nas principais constituições das nações democráticas, né? Os regimes autoritários, no caso, nós não temos mais regimes totalitários, mas os regimes autoritários que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, eles desrespeitaram sistematicamente vários dos itens, vários dos artigos, né, que estão presentes na Declaração Universal. E aí, para vocês verem, olha só, aí eu peguei o artigo 1º, né? Então, ele é muito interessante nesse sentido. Lógico que eu não coloquei todos os artigos, porque tem alguns temas que eles reforçam outros, né? Então, assim, se for falar das liberdades individuais, então, por exemplo, as liberdades políticas estão dentro dessas liberdades individuais, né? A questão relacionada ao direito de associação e outros elementos. Então, pegando, né, cada um desses artigos, eu pego, por exemplo, o primeiro. Né? O artigo 1º, ele traz, né, tá lá, todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Qual a importância desse artigo? Né? Então, ele abre a Declaração Universal. Isso quer dizer que as pessoas são iguais, elas não podem sofrer, por exemplo, humilhação por conta de raça, credo, opção política, né, orientação sexual, não podem ter nenhum tipo de constrangimento, tá? Não podem ser transformadas em escravos, né, porque aí essa questão da escravidão não está apenas relacionada à escravização de africanos entre os séculos 16, né, e 19, mas também a utilização de mão de obra escrava de origem judaica nos campos de concentração nazistas. Né? Então, a questão da dignidade é um elemento essencial dentro dessa concepção de direitos humanos. Então, assim, o objetivo, nesse caso, é garantir a dignidade do indivíduo, né, evitando qualquer situação que torne degradante a vida desse sujeito. Né? Então, assim, ou desses sujeitos. Então, por isso que o artigo ele abre com essa perspectiva, né, com essa discussão. Aí, no artigo 3º, todo indivíduo tem direito à vida, né? Então, a liberdade e a segurança pessoal. Você veja que isso é uma discussão bastante interessante, aí que eu falo. Isso tem, muitas vezes, é sistematicamente desrespeitado, né, pelos regimes autoritários. Por quê? Os regimes autoritários eles tendem a inverter essa equação, ou seja, transformar o Estado como um elemento principal dentro da sociedade. E aí, consequentemente, os cidadãos, né, vivem essa realidade sob um regime autoritário, então eles podem ter a sua liberdade, a sua dignidade, a sua privacidade violadas pelo interesse do Estado. Né? Aí o artigo 4º, ninguém será mantido em escravatura ou em servidão, tá vendo? Então, está trazendo, por exemplo, uma discussão que vem acima, né, no primeiro artigo da Declaração Universal, e, infelizmente, é uma realidade que ainda está muito presente no mundo e também no Brasil, embora a gente não vá falar no Brasil de escravidão. Né? Utiliza-se até um outro termo apenas para poder ilustrar o problema, que é trabalho análogo à escravidão. Mas, então, o que é? Né? Então, vamos falar o que é a escravidão. Escravidão é você tirar a humanidade da pessoa e transformá-la em coisa. Ele deixa de ser um ser humano e se transforma numa mera ferramenta. Se é ferramenta, coisa, ele pode ser descartado. Né? Então, se o indivíduo tem direito à vida, ele não pode ser descartado enquanto uma matéria, né? Um produto. Né? Então, isso é fundamental, o que traz na Declaração Universal. O artigo 5º, né, ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. É interessante porque a tortura é utilizada sistematicamente também por regimes autoritários ou governos de tendências autoritárias, principalmente para conseguir informações, né? Ou pela perspectiva de domar, docilizar corpos, né? Como já diria lá o Michel Foucault. Então, assim, a utilização da tortura como instrumento de investigação, vou trazer uma coisa bem próxima, né? Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, em 2003,
eles passaram a utilizar sistematicamente tortura na prisão de Abu Ghraib. Ninguém sabia, até porque a própria prisão era muito secreta. Aí, algumas fotos vazaram, né, mostrando prisioneiros iraquianos, né, indivíduos que foram acusados de insurgência, né, ou seja, estavam defendendo a terra contra, né, a sua terra contra a invasão norte-americana, e aí os agentes do governo norte-americano, soldados e agentes da CIA, eles praticavam tortura, né, como simulações de afogamento, para poder arrancar informações, ou seja, estavam desrespeitando claramente a Declaração Universal dos Direitos Humanos e poderiam até, inclusive, alguns casos muito esporádicos, né, de indivíduos que praticaram tais crimes foram enquadrados, né, não apenas pelo direito internacional, mas também pelo Tribunal Internacional Penal, que julga casos como esse, certo? Então, vocês vejam que aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela vai trazer, né, essas coisas, são situações que, curiosamente, são muito atuais, embora o documento tenha sido redigido pensando exatamente no que aconteceu na Europa, principalmente na Alemanha, né, sob o nazismo, durante aí as décadas de 30 e 40. Né? Aí, continuando, o artigo 6º, né, todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares de sua personalidade jurídica. Por que isso? O que é isso, né, gente? Se você parar para pensar, né, o indivíduo, ser uma personalidade jurídica significa que ele é alguém, né, que ele tem um amparo da lei, certo? E isso se aplica, por exemplo, a indivíduos que foram expatriados de alguma forma. Os refugiados, né, que muitas vezes sofrem tratamentos humilhantes, degradantes, né, nos países que, teoricamente, os acolheriam, né, então eles têm, teoricamente, eu estou sempre colocando teoricamente porque isso não acontece de fato, né, teriam um amparo desses estados para garantir o mínimo de uma existência igualmente mínima, né, minimamente digna. Né? Então, essa é uma situação que está colocada aí de forma bastante contundente. Aí vem a questão que traz à tona uma controvérsia, né? Todos são iguais perante a lei. É um nivelamento que muitas vezes não reconhece as diferenças sociais e culturais, então todos são iguais. E se você afirma que todos são iguais, né, então, apenas da maneira jurídica, você escamoteia a questão econômica. Né? Então, não há uma garantia. Então, assim, você pega um sujeito que vive em situação degradante, né? Em situação de degradação social, ou seja, em situação de miséria, e aí você coloca para ele que ele tem os mesmos direitos jurídicos de alguém que tem uma excelente condição de vida. Só que eles vivem em realidades completamente distintas, e essa realidade desse primeiro indivíduo, caracterizado pela miséria, elimina toda possibilidade de ganho, né, dessa igualdade jurídica. Então, isso aí é um artigo que a própria ONU deveria rever, né, nesse sentido. Né? Aí o artigo 12, ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada. É muito interessante. Mais uma vez, os países, vários países, usam argumentos da segurança nacional para poder invadir a privacidade das pessoas. Como é que invade? Por exemplo, eu envio uma correspondência para alguém. Quase ninguém mais manda cartas, né? Então, isso é mas, de qualquer maneira, eu estou falando de um documento que foi redigido em 1948. Né? Então, alguém manda uma carta para alguém. Nenhum governo, nenhuma autoridade governamental pode, em sã consciência, abrir essa carta para verificar qual é o seu conteúdo. Tá? É a mesma coisa de você usando sua conta pessoal de e-mail e a empresa entra nessa, né, a empresa onde você trabalha, invade esse e-mail para ver o que você está se comunicando com outras pessoas. Né? Se é um e-mail corporativo, aí não, você tem que seguir as regras da empresa. Mas se é um e-mail privado, a empresa não pode, em hipótese alguma, invadir esse espaço para obter informações que possam, de alguma forma, ser utilizadas contra você. Outro caso também, né, também recente, dois casos muito emblemáticos. 2001, né, quando o governo Bush ele vai aprovar as leis patrióticas que davam autorização às agências de espionagem do governo norte-americano,
para justamente fazer varreduras, né, descobrir elementos, coisas que pudessem, de alguma forma, incriminar indivíduos considerados suspeitos de atividades anti-americanas. Isso é uma violação grave dos direitos à privacidade desses indivíduos. Então, tem um problema aí colocado. Né? O outro, né, foi justamente das redes sociais, que nós já falamos anteriormente, né, o escândalo da Cambridge Analytica, que, junto com o Facebook, levantou dados pessoais de milhares de usuários e repassou isso a campanhas, né, a administradores de campanhas políticas, justamente para enviar propagandas direcionadas àquele público. Então, assim, está invadindo a privacidade. Né? Então, isso acaba sendo um desrespeito flagrante, né, a exatamente esses, como é que se diz, a esse direito que é um direito básico, certo? Então, isso aí é uma característica de regimes autoritários. Né? É engraçado que quando se fala de regime autoritário, totalitário, violação de privacidade, desrespeito, sempre me vem à mente o livro 1984 de George Orwell. Né? Então, assim, quem tiver tempo, aconselho a ler, porque é muito bom, porque você vai ver cada um desses artigos sendo sistematicamente respeitados pelo governo da Oceania, né, pelo irmão, pelo Big Brother. Né? E o artigo 18, né, 18, não, 19, né, que vai trazer, todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Engraçado que você recuperar em pleno século XX um direito que já havia sido teoricamente, mais uma vez a palavra teórica, né, trabalhado lá atrás no absolutismo. Né? Então, censura, todo tipo, né, de controle da informação, então eu não posso expressar as minhas opiniões. Gente, aí entra uma discussão que eu acho que também é fundamental. Não confundir liberdade de expressão com ofensa. Tá? Liberdade de expressão é você opinar, você discordar das ideias. Não é você achar que está fazendo liberdade de expressão simplesmente chamando alguém de burro, jumento ou qualquer coisa do gênero. Tá? Não é xingamento. Liberdade de expressão é discordância de ideias, opinar, não concordo com as ideias do governo, não concordo com as suas ideias. Isso é liberdade de expressão. Agora, você usar essa pretensa liberdade de expressão para humilhar, constranger, aí você não é amparado pelo artigo 10, né, o artigo 19, o 19º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? E aí, eu tenho os contextos, né, que eu coloquei, então esses 3 episódios são fundamentais. A Revolução Francesa, né, com a declaração lá dos direitos do homem e do cidadão, né, as Nações Unidas com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, então esse é o documento que nós acabamos de analisar. Aí temos, para muitos, né, a Constituição Federal de 1988, quando eu falo para muitos, eu me incluo nesse grupo, né? É uma Constituição que atende às necessidades da sociedade brasileira, embora ela mesma seja sistematicamente desrespeitada. Né? Tem gente que ainda fala, vamos fazer uma nova Constituição. Não há necessidade, basta cumprir o que já está na Constituição de 88, que é o suficiente para transformar a sociedade brasileira numa sociedade muito melhor. Né? E aí, esses três casos, né, a gente vai pegar um artigo, né, na segunda parte dessa aula, nós vamos pegar o artigo 5º da Constituição Federal, para que vocês possam compreender a amplitude, né, a preocupação dessa Constituição em proteger os seres humanos, né, as pessoas. Então, a gente vai ver isso ainda também. Aí, claro, né, as ameaças, e aí ao fundo, né, tem uma cena de uma situação de repressão contra manifestantes, isso aí é da época da ditadura militar no Brasil, né? Então as pessoas que expressavam opiniões divergentes da do regime eram punidas, né? Se fossem às ruas manifestar sua insatisfação contra o governo usava da violência para reprimir esses movimentos, certo? Então, e aí o argumento utilizado pelos estados autoritários era exatamente a manutenção da lei e da ordem. Na verdade, é a manutenção da sua opinião como sendo a única opinião. E aí volta lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, né, quando fala exatamente do direito à liberdade de expressão, certo? E aí eu coloco nessas fotografias, a primeira foto
né, do protesto, né, contra os desaparecidos políticos no Chile, durante a ditadura do Augusto Pinochet, que vai desrespeitar sistematicamente os direitos humanos. Então, essa ditadura ela vai de 1973 a 90, e você vai ter todo o repertório de violações dos direitos humanos. Então, você vai ter encarceramento sem acusação, tortura, assassinato sistemático. Então, todo um processo, né, que vai, digamos assim, vai na contramão da Declaração Universal dos Direitos do Homem, Declaração Universal dos Direitos Humanos, perdão, já ia falar dos direitos do homem, do cidadão, estou falando da França, né? A segunda foto da nossa ditadura, né? Nossa, não, porque não tem ditadura, mas é de 64 a 85, então é o que está no fundo daquela foto anterior, né? Da repressão ao manifestante, ou seja, cerceando esse indivíduo da sua liberdade de expressão. Também sistemático uso da violência contra aqueles que se opõem ao regime, usando da tortura, da violência, do assassinato, né? Talvez o caso mais degradante, que é a Alemanha nazista, né? Os campos de concentração, que são assim o exemplo mais contundente dessa violação dos direitos humanos, onde você reduz o indivíduo a um nada, né? E aí eu aconselharia, por exemplo, pegar alguns trechos do livro da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, porque no regime nazista o indivíduo deixava de existir quando morria, né? Então, olha só, nem o direito à morte o sujeito tem. E, por último, né, ainda na Alemanha nazista, um camarada que foi acusado, né, de manter, um judeu, que foi acusado de manter relações sexuais com uma alemã racial pura, né, essa é a argumentação utilizada pelos nazistas, e ele era obrigado, né, como vocês estão vendo ali, desfilar com uma placa no peito, né, dizendo que ele é um violador de raças, né, o termo que está lá, Rassenschreiber, né? Então, assim, para vocês verem que também há essa violação. Tá ok, gente? Então, a gente encerra essa primeira parte sobre os direitos humanos e nós trabalharemos agora a parte 2, né, que aí vou trazer aí à tona a Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, mas alguns outros aspectos também trabalhando com os direitos humanos. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho.